Olá pessoal, bem-vindos. Bom dia é o título da crônica da professora Lucilena Galvão no livro A Lógica e a Inteligência da Vida. Estou aqui dando bônus para vocês que já leram Observações Matinais, que é este livro editado em Portugal e que não tem essas crônicas que eu estou lendo nesses últimos dias. Meu nome é Jussara Gontoff, sou aluna, um dia quem sabe professora, né? E voluntária de Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia à maneira clássica, da qual a professora Lucilena faz parte há praticamente 34 anos. Para quem não conhece a nossa escola, recomendo dar um Google, tem em muitos países, são 300 sedes no mundo todo, mais de 60 países. Provavelmente tem alguma escola perto de você. E para quem não conhece a professora, também sugiro dar um Google no nome dela, tem muitos conteúdos interessantes. Qual é a ideia? A ideia é que vocês comprem esse livro, se não tiverem condições de comprar, que vocês ouçam a leitura mais de uma vez e façam reflexões sobre a vida de vocês diariamente, aprendendo um pouquinho a entender qual é a necessidade que existe por detrás das experiências que estão acontecendo, por exemplo, na vida de vocês, já usando um termo que aparece aqui na crônica. Vamos lá então ler? Bom dia! Virou meme nas redes sociais e nas trocadas no mundo digital o hábito de dar bom dia a tudo e a todos, até ao sol. E virou meme no mundo concreto criticar isso. Fiquei imaginando qual necessidade expressamos por trás deste comportamento de saudar e não de criticar. Em O Banquete, Platão diz que até Platão diz que até a busca de reproduzir-se no belo, os animais não buscam fêmeas belas para se reproduzirem, tem algo inconsciente por trás, como uma necessidade de atributos divinos, ansiosos por vir à luz dentro do homem. Eu creio nisso. Creio que bom dia é uma busca inconsciente do bem. O sol sabe o que é um bom dia para ele, aquele em que ilumina, aquece, vitaliza suas trilhas são de vida. O que é um bom dia para um homem? Lembre-se de que bom é diferente de agradável. Deve ser um dia em que crescemos e também iluminamos, pois também temos algo de sol em nós. A tradução de um bom dia filosófico consciente, creio eu, deveria ser mais ou menos assim: eu te vejo, eu te desejo o bem e me comprometo a ajudar a promovê-lo junto com você no dia de hoje, começando por dizê-lo ante o espelho. Que tal experimentar? Bom dia a todos. Uma crônica curta, que tem muita coisa, cada vez aqui que citamos, por exemplo, ideias como a ideia do bem, do belo, e ainda citamos palavras como sol e Platão, tem muita coisa aqui. Poderíamos ter horas falando sobre isso, né? Porque aqui, por trás disso tudo aqui, existe a teoria das ideias do Platão, que fala de um mundo perfeito, e fala também, né, fala desse mundo das ideias e também, de alguma maneira, a gente pode começar a realizar aqui um entendimento do que qual é a diferença entre esse mundo das ideias, desse mundo perfeito, com o mundo manifestado onde vivemos hoje, como é que essas coisas se relacionam e o que isso tem a ver, por exemplo, com o bem, porque essa ideia do bem é ver as coisas iluminadas, por exemplo, pela luz do sol, não é como eu vejo a coisa na minha pequena personalidade que eu estou olhando, por exemplo, como um reflexo de mim, né? Eu projeto as coisas e não vejo as coisas como elas são. Então imagina se eu conseguisse realmente olhar para as coisas, ver as coisas como elas realmente são, e a ideia do bem, ela tem muito a ver com isso, né? É o bem das coisas. E além de eu ver isso, eu pudesse contribuir com ele, que é o que está dizendo aqui, né? E aí, no momento em que eu posso contribuir, cada coisa está no seu devido lugar, né? Eu estou no meu lugar, agindo com
com o máximo da minha potência, vamos dizer assim, me encaixando dentro desse todo do universo, o outro, as coisas se encaixando também, e de uma maneira muito bela, né? O bem, ele vai unindo, vai levando a unidade, cada coisa no seu devido lugar. Mas então vamos voltar para a questão aqui diretamente do que ela está falando bem explicitamente. Imagina se de manhã, quando eu acordasse, eu tivesse esse ato consciente no hoje, no aqui e no agora, de olhar para as coisas e dizer com toda a minha verdade, não palavra, ato, intenção, eu te vejo, eu te desejo o bem, quer dizer, vejo você como realmente você é, não com as minhas projeções, e me comprometo a ajudar e a promovê-lo, a promover o bem junto com você no dia de hoje. Quer dizer, no mundo manifestado, né, as coisas iriam estar realmente refletindo o mais próximo do possível a perfeição para as quais elas foram criadas, né? No mundo das ideias do Platão, existem as coisas que foram criadas, existe um modelo ideal. E no momento que a gente está aqui no mundo manifestado, que essas coisas, vamos dizer assim, descem para o mundo manifestado, se eu vou me colocando no meio das coisas, projetando as minhas visões, eu vou criando imperfeições, né? Aquela ideia de que quando você não vê as coisas iluminadas pelo verdadeiro sol, que é a ideia do bem para o Platão, você vai projetando e você vai criando sombras no mundo, né? Que as sombras existem porque o homem se tornou opaco. Porque se eu não estou opaco, eu deixo essa verdadeira luz do sol, do grande sol, que é a ideia do bem para o Platão, chegar nas coisas e as coisas estão sendo próprias aquilo que elas realmente são, porque eu não estou interferindo. Agora imagina essa ideia, né? Diariamente. Então aqui existe muita coisa nessa crônica. Primeiro, essa ideia de nós sermos esse sol que ilumina, que vitaliza a vida, nos colocarmos realmente nessa postura de que cada palavra que a gente diga, ela reflita essa imagem de Deus, né? No nosso despertar, né? A minha motivação vai ser a cada passo que eu dou, por trás de cada coisa que eu faço, eu tenho um sentido da sacralidade. Eu vejo as coisas como elas são, eu contribuo para todas as coisas no aqui e no agora. É uma vida dotada de sentido, né? E como eu faço isso, a ideia do bem, aquilo tudo, cada coisa no seu lugar, essa ideia que une, isso vai levando, né, a essa percepção, inclusive, da unidade como um todo. E o que é o belo, né? O belo é justamente aquilo que eleva na direção da unidade. E aí tem uma coisa interessante que ela fala aqui justamente, né? Que é a beleza, até os animais, né? Eles escolhem a beleza. O que tem por trás dessa ideia da beleza inconsciente é a busca pelos atributos divinos, né? A busca pela unidade. Então, que a gente possa realmente ter esse olhar, ter essa consciência que podemos aqui no nosso mundo manifestado diariamente, quando olharmos para as coisas, pensarmos, né? Para que estas coisas não me servem? Para que essas coisas foram criadas? Qual é a ideia da própria coisa, né? E contribuir o máximo possível, né? Através da minha ação no mundo, nesse mundo manifestado, para que as coisas estejam refletindo o máximo possível e atendendo às necessidades pelas quais elas foram criadas. Então, aí a grande diferença entre o agradável e o bom, porque quando eu estou vivendo o agradável, muitas vezes é um agradável para mim, para atender aos meus interesses, como aquela frase do Tolstói: quem passe por uma floresta que só veja lenha para a sua fogueira. Então não vê a árvore
como a árvore, né? Aquilo serve para mim ou para eu fazer a minha fogueira ou porque eu vou ganhar dinheiro com a madeira e não ver a verdadeira, por aqui, né? A própria árvore, ela existe, né? Nesse mundo. E aí eu sirvo as coisas ao invés de querer ser servido às coisas. Olha quanta coisa tem nisso. Então é isso. A beleza aqui, né? Não é um convite, né? Para você possuir alguma coisa. Eu vou possuir a lenha, por exemplo, né? A beleza da floresta, a beleza de todas as coisas, a beleza de um pôr do sol é um convite para você renunciar a isso, né? Através dessa beleza você se harmoniza com a própria natureza e você lembra desse mundo ideal do Platão, onde através dessa beleza você vai reencontrar esse caminho de volta para casa, que nada mais é também do que esse caminho para a unidade. Então, evoluir é trabalhar tudo isso dentro da gente para que a gente possa fazer com que a nossa vida seja uma célula, né, dentro desse todo, servindo ao todo, encontrando a nossa verdadeira identidade. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.